A vida no Sistema Solar é um tema que desperta o interesse científico e filosófico, concentrando-se principalmente na Terra como o único local confirmado de vida. No entanto, a busca por sinais de vida em outros corpos celestes ganha ímpeto, especialmente em luas de planetas, como Europa e Encélado, que possuem oceanos subsuperficiais. A exploração de Marte também intensificou-se, com a descoberta de água líquida e vestígios de elementos orgânicos. Essas evidências desafiam a ideia tradicional de que a vida é exclusiva da Terra. A compreensão da habitabilidade de outros corpos celestes amplia nossa perspectiva sobre a diversidade de ambientes possíveis para a vida. A busca por vida no Sistema Solar não apenas expande nossos horizontes científicos, mas também levanta questões sobre o significado e a distribuição da vida no vasto cenário cósmico. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre os mistérios do espaço. A sonda Cassini estudou as plumas libertadas pela Lua de Saturno, Encélado, e os cientistas descobriram moléculas interessantes, incluindo cianeto de hidrogênio, que se acredita ser a chave para a formação de aminoácidos necessários para criar proteínas, os principais componentes da vida. O estudo foi publicado na Nature Astronomy. Os cientistas analisaram a composição química das plumas e concluíram que Encélado pode ter mais energia química do que se pensava anteriormente. Isso se deve à formação de moléculas associadas à oxidação, ou seja, é liberada grande quantidade de energia química. Kevin Hand, do JPL, enfatizou que o oceano quimicamente energizado de Encélado poderia sustentar vida que poderia potencialmente usar essa energia para se sustentar. A descoberta do cianeto de hidrogênio foi especialmente emocionante porque é o ponto de partida para a maioria das teorias sobre a origem da vida, disse o principal autor do estudo, John Peter, da Universidade de Harvard, ex-NASA, JPL. Quanto mais tentamos colmatar as lacunas nos nossos resultados, testando modelos alternativos, mais fortes se tornaram as evidências. Eventualmente, ficou claro que não havia forma de correlacionar a composição da pluma sem incluir o cianeto de hidrogênio. Encélado é a sexta maior lua de Saturno. Tem cerca de 500 quilômetros de diâmetro, cerca de 1/10 do diâmetro da maior lua de Saturno, Titã. As condições criadas em Encélado proporcionam uma oportunidade de testar em laboratório a precisão das condições sob as quais as moléculas detectadas são formadas e de avaliar o seu papel na procura de vida. Se os resultados do estudo se confirmarem, poderá significar que Encélado não só cumpre os requisitos básicos de habitabilidade, como também oferece condições favoráveis ao surgimento e manutenção da vida. Nosso trabalho fornece mais evidências de que Encélado contém algumas das moléculas mais importantes tanto para a criação dos blocos de construção da vida, quanto para a manutenção dessa vida por meio de reações metabólicas, disse Peter. Encélado não apenas parece atender requisitos básicos de habitabilidade, mas agora temos uma ideia de como biomoléculas complexas podem ser formadas ali e quais processos químicos podem estar envolvidos. A criação da Força Espacial dos Estados Unidos marcou um ponto de virada significativo na história da exploração espacial e no papel militar no espaço. Essa iniciativa reflete o reconhecimento do espaço como um domínio estratégico vital, onde interesses nacionais e defesa podem se sobrepor. A Força Espacial visa garantir a segurança dos ativos espaciais e proteger contra ameaças emergentes nesse ambiente crítico. Essa reflexão também levanta questões sobre a militarização do espaço e os desafios éticos associados a atividades bélicas fora da atmosfera terrestre. A criação da Força Espacial destaca a crescente importância da tecnologia espacial na segurança nacional, ressaltando a necessidade de inovação e vigilância constante. Além disso, a formação da Força Espacial sublinha a competição global pelo domínio espacial e a necessidade de cooperação internacional para garantir o uso pacífico e sustentável do espaço. Em tempos de guerra, interromper o acesso de um adversário a estas tecnologias poderia dar a um país uma enorme vantagem tática
mergulhando o inimigo na incerteza econômica e na instabilidade social. E as nações estão tornando-se cada vez mais criativas na concepção de novas formas de eliminar constelações de satélites inimigas. Como disse o sargento-chefe da Força Espacial dos Estados Unidos, Ron Lerch, ao New York Times, o ramo militar está preocupado com o grande número de diferentes veículos de destruição cinética que poderão em breve estar vagando pelo espaço, incluindo satélites russos do tipo bonecas de nidificação, que podem danificar outras espaçonaves como uma violenta caixa de surpresas orbital. Outras espaçonaves, disse ele, podem ser capazes de lançar redes ou agarrar alvos com ganchos. Depois, há os aviões espaciais não tripulados da China que poderão em breve aprender a comunicar com o solo utilizando tecnologia quântica ou satélites alimentados por inteligência artificial. Em suma, as preocupações com o conflito no espaço levaram a uma crescente corrida armamentista espacial na órbita da Terra, com diferentes forças armadas correndo para ganhar vantagem. Entretanto, Lerch disse ao New York Times que nos próximos 10 anos veremos satélites que podem pulverizar produtos químicos ou usar lasers para cegar outros satélites. No final de 2020, o Comando Espacial Americano alertou que a Rússia tinha acabado de lançar um teste de míssil anti-satélite de ascensão direta, concebido para destruir um satélite em órbita baixa da Terra. O míssil explodiu outro míssil aposentado da era soviética, criando uma enorme nuvem de detritos e até mesmo forçando os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional a se abrigarem em seus veículos de fuga. Também houve casos de satélites adversários que se aproximaram de forma suspeita de ativos dos Estados Unidos em órbita. Mas não se trata apenas de uma variedade de novos tipos de naves espaciais que ameaçam explodir satélites no espaço. A Força Espacial já tem. Chandler Atwood, oficial do Comando de Operações da Força Espacial, disse ao New York Times: "Não é a ameaça cinética que me mantém acordado à noite. É o aspecto da defesa cibernética. Temos vulnerabilidades significativas que precisamos fortalecer. Aeronaves supermodernas representam a vanguarda da engenharia aeroespacial e nos mostram como a tecnologia continua a avançar. Essas máquinas impressionantes são resultado de décadas de pesquisa e inovação, incorporando materiais mais leves e resistentes, sistemas de propulsão altamente eficientes e avanços na automação. Elas permitem viagens mais rápidas, eficientes e confortáveis, encurtando distâncias e conectando o mundo. No entanto, a modernidade das aeronaves também traz desafios, como a necessidade de considerar questões ambientais e sustentabilidade, devido às emissões de gases de efeito estufa. Além disso, a cibersegurança tornou-se uma preocupação crítica, dada a crescente conectividade das aeronaves. Em última análise, aeronaves supermodernas representam a capacidade da humanidade de superar limites, mas também nos lembram da responsabilidade de gerenciar os impactos e riscos associados a essas tecnologias de ponta. Se ainda não soubéssemos tudo sobre ele, o X-59 seria considerado o exemplo perfeito de um projeto negro. Uma aeronave experimental projetada para ultrapassar os limites do que é atualmente possível. Desenvolvido através de uma colaboração entre a NASA e a Lockheed Martin Skunk Works, esta aeronave altamente avançada e um tanto misteriosa visa alcançar o impossível, tornando possível o voo supersônico sem o estrondo sônico associado, em vez disso, suavizando-o para um baque sônico mais silencioso. O voo supersônico tem sido fortemente regulamentado há anos, com a maioria dos países proibindo tais voos sobre terra devido ao ruído e à vibração causados pelos estrondos sônicos. A NASA, no entanto, espera que o X-59 mude tudo isso. Com o início de testes de voo no próximo ano, a nova aeronave Quest, Quiet Supersonic Technology, é certamente única, tendo sido montada a partir de peças pertencentes a outros tipos de aviões. Se tiver sucesso, poderá abrir uma nova era de voo supersônico silencioso. O X-59 demonstrará a capacidade de voar supersônico, ou mais rápido que a velocidade do som, enquanto reduz o estrondo sônico normalmente alto a um baque sônico silencioso, escreveu a NASA em um comunicado à imprensa. A NASA planeja voar com o X-59 sobre várias comunidades para coletar dados sobre como as pessoas percebem o som que ele produz.
A agência fornecerá essas informações aos reguladores dos Estados Unidos e internacionais para potencialmente ajustar as regras que atualmente proíbem voos supersônicos. QUEST é uma missão com potencial para revolucionar as viagens na aviação comercial, reduzindo drasticamente o tempo de viagem. Voar com segurança e confiabilidade no X-59 é fundamental para que a NASA alcance esses benefícios. Aeronaves negras em formato triangular são avistamentos frequentes e misteriosos relatados em todo o mundo. Geralmente descritos com luzes nas extremidades, esses objetos são conhecidos por sua capacidade de manobra impressionante e movimentos silenciosos. Existem teorias sobre sua origem, incluindo tecnologia secreta do governo ou possível origem extraterrestre, mas nenhuma prova conclusiva foi apresentada. Os avistamentos desses objetos têm gerado debates e especulações, alimentando teorias da conspiração e intrigando entusiastas da ufologia. A comunidade científica, no entanto, permanece cética, buscando evidências sólidas para entender melhor esses enigmáticos fenômenos. O avistamento misterioso de um objeto triangular preto pairando no céu sobre a Alemanha deixou uma testemunha perplexa e, se perguntando o que tinha visto, relata Coast to Coast. O estranho fenômeno foi capturado em vídeo por uma pessoa anônima na cidade de Karlsruhe na noite de domingo. A testemunha descreveu como semelhante a uma aeronave planador de papel, mas disse que ele se movia de uma forma que desafiava qualquer explicação. A testemunha também afirmou que o telefone deles começou a funcionar mal logo depois de gravarem o bizarro objeto, gerando rumores de que poderia ter havido algum tipo de interferência alienígena envolvida. O vídeo, que foi compartilhado, mostra a forma triangular escura flutuando no céu, mudando ocasionalmente de orientação e velocidade. O objeto não parece ter quaisquer luzes ou outras características que indiquem sua natureza ou origem. Algumas explicações possíveis para o objeto incluem um drone ou um dispositivo controlado remotamente, mas não está claro por que alguém voaria tal coisa à noite e sem luzes. Outra possibilidade é que o objeto fosse um balão que escapou de algum lugar e foi carregado pelo vento, mas isso não explica seus movimentos ou formato estranho. É claro que alguns entusiastas de OVNIs sugeriram que o objeto era uma espaçonave alienígena, talvez conduzindo algum tipo de missão de reconhecimento ou vigilância sobre a cidade. No entanto, sem qualquer evidência ou confirmação adicional, a verdadeira identidade do objeto permanece um mistério. A testemunha disse que ficou perplexa com o que viu e esperava que outra pessoa também tivesse visto e pudesse dar algumas respostas. Eles também se perguntaram se os problemas técnicos do telefone estavam relacionados ao OVNI ou apenas uma coincidência.